Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, eu sou professor, atuo na formação de líderes cristãos. É um prazer para mim estar falando com você aqui e desde já convido você a ser participante aí desse ministério, a dar o seu like, a se inscrever e a participar conosco, nos ajudando na divulgação dos nossos materiais bíblicos e teológicos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema também polêmico, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto é Mateus capítulo 12, a partir do verso 22. Então, nesse texto, Jesus está curando pessoas e ele então se depara com um cego e mudo e Jesus o cura. Ele passa então a falar. E os saduceus, aqueles que estavam no templo ali, os de Sadoc, eles questionam e afirmam que o que está acontecendo é por meio de Beelzebul, que Jesus está expulsando demônio por meio de Beelzebul. E aí é nesse contexto que Jesus declara a eles, no verso 32, o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então perceba aqui a ideia de algumas versões da blasfêmia, falar contra, blasfemar, caluniar, falar alguma palavra inverídica contra o Espírito Santo. Este pecado, então, seria imperdoável, não seria perdoado nem neste mundo, nem na era vindoura ou no porvir. Bem, o que entendemos a partir desse texto, primeiro é a importância desses eventos chamados de exorcismos. Nesses eventos de exorcismo, e você pode observar nos sinóticos, esse mesmo texto em Marcos e Lucas, percebendo aí a ênfase sobre esse exorcismo, a ideia é que o reino de Deus se impõe sobre o reino de Beelzebul. Havia lá a noção de um Deus que era uma cabeça de mosca, chamado de Beelzebul, um deus, inclusive, egípcio, que era o Beelzebul, que habitava ali na primeira camada da pele dos bois, quando eles estavam doentes, e se alimentava das feridas daquela raça bovina. E aí havia essa noção de que Satanás era chamado de Beelzebul. Portanto, o que os fariseus estão afirmando é que Jesus está atuando por Beelzebul a fim de libertar outra pessoa da atuação de Beelzebul. E aí Jesus diz que a casa dividida não subsiste, que não poderá subsistir. A primeira verdade desse texto é que Jesus está atuando por meio do Espírito Santo. Então, Jesus está atuando pelo poder do Espírito Santo. Isso é muito interessante porque, nesse caso, nós estamos dizendo que o mesmo Espírito que habitava em Cristo habita em nós. E nós também poderemos realizar estes sinais, exorcismos, milagres. A obra de Jesus permanece em cada discípulo pela presença do Espírito Santo, não necessariamente pela divindade de Cristo, mas pela sua espiritualidade. Perceba que nos evangelhos, algo importante que nós percebemos também, é que Jesus demonstra a sua espiritualidade por meio da oração e do jejum. Isso significa que ele também tinha disciplina espiritual, ele também buscava esse enchimento espiritual para que o Espírito Santo pudesse atuar por meio dele. Que pecado seria este? Seria atribuir a Beelzebul ou a Satanás uma obra que é do Espírito Santo. Então, ao fazer isso, Jesus afirma que esta blasfêmia, que esta calúnia é muito séria, é muito grave, e diz que este pecado não teria perdão, porque quem atuava por meio dele era o Espírito Santo, e não Beelzebul. Então percebemos aqui o que seria este pecado. Seria a renúncia da obra do Espírito, a negação da obra do Espírito. Quando alguém diz ou afirma, quando alguém afirma que a obra que é do Espírito Santo, na verdade é uma obra demoníaca, uma obra realizada por Satanás.
Então perceba que o que Jesus está ensinando aqui é que ao atribuir a Beelzebul uma obra que é do Espírito Santo, este indivíduo perde o perdão, a possibilidade de ser redimido, resgatado, perdoado. E ele permanecendo nessa condição, certamente isso se perpetuará para a eternidade. Portanto, se você algum dia cometeu algum deslize, algum pecado, alguma falta, e acha que isso pode ser imperdoável, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, fique tranquilo. O fato de que você tem essa consciência e almeja ser perdoado, já é fruto da obra do Espírito na sua consciência. Mas não permaneça nessa condição. O que Jesus está dizendo no texto é que aquele que permanece nessa condição não terá perdão nem aqui, na vida terrena, nem na eternidade. Ou seja, é algo que se estabelece na mente de alguém que simplesmente recusa-se a compreender a obra do Espírito e que atribui a obra do Espírito à obra de demônios. E olha, uma lição que fica nesse texto é como o Espírito Santo aponta para Jesus e como ele está atuante por meio do corpo de Cristo, da vida de Jesus. Portanto, isso também pode se referir a nós, que somos templo do Espírito Santo e que podemos igualmente ser usados pelo mesmo Espírito que estava em Cristo, também para realizar obras que glorificam ao Pai. Olha, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilhe, comente, deixe o seu like e se inscreva. Se você ainda não está inscrito neste canal, participe desse ministério, se inscreva. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.